boa tarde. Como tem passado o dia? Bem? Para mim está muito bom. Agora à tarde eu fiz bastante trabalho sonário. Quem fez trabalho sonário também? Tirou o miss, né? Ficou só sonário, né? Tem o missionário e o sonário, né? Foi muito bom descansar. Eu quero compartilhar com você uma passagem das Escrituras que estão no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. É um relato bem curto da Bíblia, mas que fala muito para a gente, fala muito mesmo. E diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 40, palavra do Senhor. Diz assim, aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes me purificar. Antes de eu continuar, eu quero que você pense, Imagine essa cena. Jesus estava à beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar assim como a gente pensa no mar quando olha ali na praia do Atalaia, vê aquele marzão, um oceano. Não. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. E na Bíblia tem esse nome, Mar da Galileia, porque em hebraico, que é a língua dos hebreus ali, não tem uma palavra para mar, mas para ajuntamento de águas, ok? E aí, ajuntamento de águas, a Bíblia coloca mar, Mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia. Esse grande lago, ele tem cerca de 70 quilômetros de circunferência, ok? Então, para você dar a volta ao redor dele, você tem que andar ali 70 quilômetros. É um lugar muito lindo. E foi nessa região que aconteceram os maiores milagres que Jesus operou. Esse é um dos milagres. Outro milagre é aquele quando Jesus anda sobre as águas, ele está ali nesse mar. Quando Jesus acalma a tempestade, eles estão ali nesse mar. É ali à beira deste mar que Jesus multiplicou pães e peixes para aquela multidão por 2 vezes. Foi ali na beira deste mar que você tem o Monte das Bem-aventuranças, e é um lugar muito gostoso, muito lindo, assim, uma campina, hoje, bem verde, assim, você olha, você tem uma vista para todo o Mar da Galileia, realmente uma região muito linda, e é onde Jesus operou os seus maiores milagres. Nesse dia aqui, Jesus estava ali à beira do mar e uma multidão sempre ao redor de Jesus. Jesus sempre era acompanhado de uma grande multidão. Sempre as pessoas iam atrás de Jesus porque queriam ouvir dele uma palavra de conforto, queriam receber dele um milagre, seja para a sua vida, para os seus filhos, para alguém. As pessoas seguiam Jesus por onde quer que ele fosse. Jesus estava rodeado de gente, muita, muita gente. E ali pregando. Ô bênção, esse ventinho aqui agora. O que acontece? Nesse dia, ali no mar, Jesus estava rodeado de muita, mas muita gente. A propósito, um detalhe bem interessante, é só assim, uma curiosidade. A casa de Pedro, certo? Ficava assim, talvez uns 200 metros do mar, 300 metros do mar. E hoje você pode ir lá e visitar as ruínas da casa de Pedro. Ali onde Jesus curou a sogra dele, onde Jesus ficou muito tempo. Do ladinho da casa de Pedro tinha a sinagoga, onde Jesus curou aquele homem com a mão ressequida e expulsou o demônio de um outro. Então tudo acontece ali. Aquela região ali é dos maiores milagres de Jesus. Enfim, nesse dia não foi diferente. Jesus estava ali à beira desse lago, do Mar da Galileia, uma multidão ao redor dele, ouvindo suas palavras, ele estava curando e tudo mais. E de repente um leproso se aproxima. Olha só, leproso. A lepra na Bíblia é símbolo de quê? De pecado, você sabe. Então agora a gente começa a contemplar uma cena
embora todos os que estivessem ao redor de Jesus fossem pecadores, assim como eu e você somos, mas ali há um pecador que ele representa muito mais do que um mero pecador. Ele representa todos nós, a humanidade pecadora, afastada de Deus. Pensem que um leproso, não importava se ele fosse o rei, se ele fosse um grande homem da nação, se ele fosse até mesmo um sacerdote, quem quer que fosse, se fosse acometido da lepra, um sacerdote ia examinar ele, e se ali fosse testificado que ele tinha lepra, ele tinha que simplesmente dizer tchau para a esposa, para os filhos, sair de casa e viver condenado à morte até os últimos dias da sua vida sozinho, ou ir às cidades que existiam, cidades onde moravam só leprosos. Imagina que cena terrível. Nunca mais ver seus filhos, nunca mais ver sua esposa, nunca mais estar com a comunidade da igreja, simplesmente separado de tudo e de todos. Assim era a vida de um leproso, ele era condenado a não ter mais comunhão, nem com nada, nem com ninguém. E se, por acaso, um leproso estivesse passando por uma vila, uma cidade, que ali tivesse pessoas ao redor, ele tinha que erguer a mão e ir falando alto, leproso, leproso, leproso. O que o povo fazia? O povo se afastava, fugia da presença dele. Por quê? Eles acreditavam que o hálito, só o hálito de um leproso poderia contaminar você, e você ia ser condenado a deixar sua casa, sua família, seus pais, seus amigos, sua igreja, e nunca mais ver, e só ver o seu corpo entrar em decomposição e até você morrer ali. Loucura, não é verdade? Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, e aqui fica a recomendação que eu fiz hoje de manhã, entre em contato com esse livro, com o livro Caminho a Cristo, com o livro História da Redenção, o livro Patriarcas e Profetas, enfim, Profetas e Reis, qualquer um desses livros, você vai ser levado à Bíblia e você vai contemplar lindas histórias. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre este leproso, ela usa as seguintes palavras, eu já li várias vezes e eu memorizei. Diz assim: no coração daquele homem brotou a fé. Não são lindas essas palavras? No coração dele brotou a fé. E ele pensou o seguinte, diz Ellen White: será que Jesus poderia me curar? Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus tinha curado o coxo, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo. Ele pensou, será que ele poderia curar a mim também? Só que, desde os dias de Naamã, lá com Eliseu, nunca mais havia se ouvido falar da história de alguém que tinha sido curado de lepra. Lembra a história de Naamã? De entrar lá no Rio Jordão 7 vezes, baixar nas águas ali, na 7ª vez, ele surgiu ali das águas completamente curado da lepra. E desde os dias da história de Naamã, ninguém tinha ouvido falar de alguém curado de lepra. E aquele homem brotou a fé no coração dele, ele pensou, será que Jesus poderia me curar? E será? E se quando eu chegar perto dele, ele fizer como fizeram os outros líderes? Você não presta, você não devia estar aqui, você está doente, você quer contaminar os outros, vai embora daqui. Na mente dele brotou a fé, mas junto com a fé também o diabo traz o quê? A dúvida. O diabo traz a dúvida. E a fé e a dúvida, e a dúvida e a fé. Será que eu entrego minha vida a Jesus, se eu me achego a Ele ou não? Será, e se, como é? E ele então ficou com isso. Mas, assim como foi com o Everton hoje, que foi batizado, lindo, não é verdade? Também estava com dúvida, também tinha medo, também estava inseguro, mas no coração dele brotou a fé, ele pensou, vou entregar a minha vida a Jesus hoje e ponto final, amém?
E é isso que você contemplou hoje de manhã, um homem que entrou lá na piscina, né? E o pastor pôde batizá-lo, louvado seja Deus por isso. Aquele homem então, ele começou a atravessar as montanhas, os vales, foi ao encontro procurar Jesus, e quando ele vê Jesus, ele contempla Jesus de longe primeiro. Imaginem, uma capa cobrindo a sua face, seu rosto, ele olhando de longe, e de longe ele vê Jesus pregando. De longe ele consegue captar algumas palavras que Jesus estava falando. De longe ele vê Jesus tocando o paralítico levantando. De longe ele vê Jesus ali curando toda a sorte de doença. Não importa se você está perto ou se você está longe, mas se você olhar para Jesus, se você contemplar Jesus, Jesus vai transformar a sua vida como transformou daquele homem, amém? Mesmo que de longe, mesmo que de longe. Veja, quantas vezes você já ouviu história de homens, de pessoas que entraram na igreja e estavam completamente perdidos, ébrios, às vezes bêbados ali, que entraram na igreja bêbado, e de longe começa a contemplar Jesus, mas Jesus, ele consegue alcançar, não importa quão longe qualquer um possa estar dele, amém? Esse é o nosso Deus, aquele homem, ele contempla Jesus de longe, ele vê e ele pensa, não, agora eu vou até ele, não importa o que aconteça. E ele começou agora a caminhar em direção a Cristo Jesus. E algumas pessoas que estão ali naquela multidão, veem um leproso vindo ali de encontro a eles. Eles ficam desesperados. Não, isso não pode acontecer. E alguns começam a dizer assim, olha só, esse homem agora veio aqui para acabar com o ministério de Jesus, veio aqui para afastar as pessoas de Jesus. Você não vê que Jesus está curando as pessoas? Você não vê que Jesus está pregando? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui, você veio aqui só para atrapalhar. Você está sendo um instrumento do diabo agora para atrapalhar. Imaginem. E mesmo os discípulos de Jesus, quando viram aquele homem vindo, Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, que tentaram não permitir que ele chegasse perto. Muitas vezes, líderes da igreja, mesmo pastores, anciãos, líderes da igreja, podem ser instrumentos, não de Deus, para afastar pessoas de Jesus. Eu já vi tanta história, já ouvi tanta história, de gente sendo assim, pastor, eu me afastei da igreja porque me magoaram muito. Nessa igreja eu não vou mais porque aconteceu isso, porque a comissão tal lá me disciplinou, porque fez isso e aquilo outro. Fizeram sem o amor de Deus, fizeram sem o Espírito de Deus. Por quê? Líderes incapacitados para a obra espiritual, como a gente viu aqui hoje de manhã. E essas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de seguir Jesus, deixam de estar junto da comunidade, porque foram muito magoados, às vezes, por pastores e líderes. Alguém já viu isso alguma vez, não? Triste, não é verdade? Talvez eu esteja falando para uma mãe aqui, para um pai, que o filho hoje não está mais na igreja porque a igreja o magoou, porque a igreja o afastou. Os líderes afastaram, os discípulos tentaram afastar aquele homem de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Não importa quão duro foi que algum líder, algum pastor, alguém afastou o seu filho, ou você um dia foi afastado de Jesus. Mas se você fizer como aquele homem, e aqui fica a sugestão e um ensinamento deste homem para todos nós. Aquele homem não se importou com o que os outros pensavam, do que os outros falavam, não se importou com o que os outros faziam. Ele se importou com Jesus. Amém? Ele não estava nem aí por aquilo que os outros iam falar dele, pensar dele, dizer dele. Ele pensou, não quero saber. Ele fitou os olhos em Jesus. Ele esqueceu a multidão que estava ao seu redor. Ele esqueceu o que os discípulos estavam falando. Ele não estava nem aí para o que os outros iam dizer. Muitas pessoas não vêm a Cristo, não aceitam um apelo e não se entregam a Jesus porque ficam pensando, o que é que os outros vão pensar de mim? O que é que os outros vão falar de mim? Não importa o que os outros vão falar ou dizer para você, o que importa é o que você vai falar e dizer de Cristo e o que Cristo pensa de você. Amém? Ainda hoje, eu tenho um caso lá na minha igreja de um homem que se afastou da igreja. Na verdade, a história longa,
líderes, infelizmente, exatamente isso que eu falei aconteceu com ele, afastaram ele de Deus, de Jesus, um homem que servia a Deus, e eu fiquei sabendo da história. Eu disse para ele o seguinte: olha, meu amigo, a injustiça pode chegar até mim, mas de mim para frente eu não permito mais que a injustiça continue. E eu estou lutando com Jesus para esse homem voltar a entregar o coração dele a Cristo. Lutando. E eu oro a Deus, eu clamo a Deus, já conversei com ele algumas vezes já, e com a esposa junto, a esposa chorando, porque ele não queria entregar a vida dele a Jesus. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, miraculosa, tirou a mágoa que ele tinha no coração, mágoa, dor, ira, ressentimento, por líderes que afastaram ele de Cristo. E ele chegou um dia para mim e disse assim: pastor, eu não posso me rebatizar enquanto eu tenho essa raiva no coração. Se eu visse aquela pessoa, eu tinha vontade de, sabe? E ele falava com ódio assim na sua voz. Mas hoje ele não tem mais raiva. Deus operou um milagre. E no último encontro que a gente teve, faz 2 semanas, ele disse assim: pastor, Deus operou um milagre. Eu não tenho mais raiva no meu coração. E a esposa chorando ali. Ele disse assim: então isso quer dizer que você aceita que eu batize você? Sim, pastor, eu aceito. Pode ser no próximo sábado. Eu digo: uau, glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor, amém? E aí a esposa chorava, eu preenchi a ficha dele e tal, vai batizar no próximo sábado. Sabe o que aconteceu? Ele me ligou na quinta-feira. Ele disse: pastor, eu não vou me batizar nesse sábado. Aí eu disse: mas por que você não vai batizar? Está tudo certo para o seu batismo. Ele disse: pastor, o problema não sou eu, o problema é ela. Porque ela trabalha na escola assim, e ela está preocupada o que é que as amigas vão pensar de eu me batizando. Ela que mais queria que ele batizasse. E agora ela ficou: mas e minhas amigas? E eu encontrei com ela no sábado que ele ia se batizar. E ela chorava e disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu estou com medo, o que os outros vão pensar? Eu olhei nos olhos dela e disse assim: não importa o que os outros vão pensar, falar. Não importa. O que importa é o que você pensa de Deus e fala para Deus. E o que importa é o que Deus pensa e fala de você. Esquece os outros. Esquece os outros. Esqueça o que os outros pensam, falem de você. Amém? Aquele homem não estava nem aí por aquilo que os outros estavam falando, pensando. Ele não estava nem aí. Simplesmente ele fitou os olhos em Jesus e foi ao encontro de Cristo Jesus. E o povo foi saindo, né, pulando. Pulavam para cá, para lá, longe. Eu não quero ver esse homem na minha frente. Todo mundo saiu, ficou contemplando de longe, de largo ali. A cena, Jesus ficou ali. E aquele homem veio até Jesus. E veja o que diz a Bíblia, olha só. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem então se ajoelhou diante de Jesus. E na minha mente vem aquilo que eu falei para você hoje de manhã. O Espírito Santo vem com aquela cena, né? Ele se curvando diante de Jesus, uma capa cobrindo o seu rosto. E ele se ajoelha diante de Cristo e diz: Senhor, eu consigo imaginar o tom da voz dele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que essas palavras expressavam? Estas palavras tinham fé. Ele dizia assim: eu não sei se é a tua vontade, mas se for a tua vontade, o Senhor pode me purificar. Amém? Eu não sei se essa é a tua vontade, mas eu sei que se for a tua vontade, o Senhor pode me purificar. Eu sei que o Senhor tem esse poder. Eu sei que o Senhor tem essa capacidade. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E quando ele fala isso, então, Jesus profundamente compadecido. Uau! Que palavra! Que mensagem! Quem é esse Jesus?
Todos aqueles que se aproximam de Jesus com coração pesaroso por causa de pecado, porque aquele homem, a lepra dele significava o seu pecado, o teu pecado, o meu pecado. E todos nós que vamos com coração triste, aborrecido por pecados que temos cometido, que estamos cometendo, pecados com os quais nós estamos lutando para abandonar e temos caído. Mas se nós formos até Jesus e nos lançarmos aos seus pés e dissermos a Ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar. E Jesus fica profundamente compadecido, porque o que Jesus mais quer é nos purificar, nos perdoar. É o desejo dele, mas tem gente que aponta o dedo no seu nariz assim, você não merece ir até Jesus, você não tem que ir até Ele, você caiu, e caiu de novo, e no mesmo erro, você é uma vergonha, você isso, aquilo, outro, e o diabo vem no teu ouvido, vem no teu pensamento, no teu coração, dizendo, você não merece ir até Cristo, você não vale nada, não vai de novo, você vai cair de novo, e vai cair de novo, não presta, não vai, não faça isso. Isso não vem de Deus. Todos nós temos que ir até Jesus, e se a gente for até Jesus do jeito que a gente está, leproso, vida arruinada, corpo carcomido pela lepra do pecado, feios do jeito que for, do jeito que estivermos, Jesus se compadece de todos nós. Todos nós, o coração dele bate forte dizendo, filho, eu estava esperando você vir até mim. Filho, eu estava esperando você vir até mim para eu te salvar, amém? Não é maravilhoso isso? Isso é nosso Deus. Jesus ficou profundamente compadecido e diz que ele estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. Só o hálito de um leproso podia contaminar, não é verdade? Mas Jesus não fica somente ali suscetível ao hálito dele. Jesus tocou nele. Jesus tocou nele. Sabe, uma das coisas que eu fico pensando quando a gente for para o céu, e diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21, que Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Como é que se enxuga a lágrima de alguém? Você já enxugou as lágrimas de alguém? Como é que se enxuga as lágrimas de alguém? Se enxuga de longe assim? É assim, não? Não, é o toque de Jesus. Para enxugar a lágrima de alguém, você tem que tocar na pessoa, não é verdade? Mas você não toca para enxugar a lágrima de ninguém de longe, né? Aquele homem estava chorando, estava ou não estava? Com o coração contrito ali, a lepra, tudo mais. Eu imagino ele sendo tocado por Jesus, fico pensando dia quando Jesus voltar e se cumprir essa promessa de que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Eu fico pensando que Deus vai me abraçar, talvez me pôr no colo dele e ali vai, reclinado no peito dele ali, ele enxugar minhas lágrimas pela história do pecado, e eu pensar, eu estou salvo, meus pecados ficaram para trás, eu fui salvo por Jesus, estou no céu, meu Deus. Toque do Mestre, o toque do Mestre faz a diferença. E quando Jesus tocou ele, ao invés de ele ser contaminado com a lepra, ele transmitiu vida ao leproso. Ele transmite vida ao leproso. Eu quero, fica limpo. Pum! Naquele exato momento, vida entrou no corpo daquele homem, vida que vem de Deus, do Deus Criador, da palavra. Esse mesmo Jesus, Deus que estava ali, disse, eu quero, fica limpo. É o mesmo Deus que disse, haja luz. É o mesmo Deus que disse, Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias reviveu. É o mesmo Deus que com a sua palavra falou e tudo se fez. É o mesmo Deus que com a sua palavra expulsou demônios. É o mesmo Deus que com a sua palavra operou toda sorte de milagres e maravilhas, amém? O poder está onde? Na palavra de Deus. Na palavra. Sua palavra é luz. Sua palavra é paz.
Sua palavra é vida ao meu coração. Não é assim que diz o hino? Por isso em meu viver. Sua palavra, sua palavra. Se eu quero, fica limpo. E aquele homem, quando recebe o toque do Mestre de Cristo Jesus, tem a sua vida transformada através do seu toque e da sua palavra. E agora ele olha para as suas mãos. E aquelas mãos que antes eram escamosas ali, talvez faltando a ponta dos dedos por causa da lepra, e diz assim, meu Deus! Diz que agora, as palavras do Espírito de profecia, né? A louçania da juventude agora voltou a brilhar sobre o seu corpo, que antes era carcomido pela lepra do pecado. Louçania da juventude, né? Uma pele perfeita, como de um jovenzinho, talvez de um bebê ali. E ele olha, diz assim, uau! Aí ele tira, eu imagino ele tirando o gorro, a sua touca assim, colocando a mão no rosto, na orelha, diz, está tudo de volta aqui. Meu Deus! Ele pula ali. Eu estou curado, estou curado. E agora ele não só recebe um toque de Jesus, mas ele toca Jesus e abraça Jesus, amém? E todo mundo vibra ali, uau! Curado da lepra. Curado. Ele foi curado. Ó, queridos, essa história nos diz, em nome de Cristo Jesus, eu quero que você saiba, não importa, e você já ouviu isso 1000 vezes, 2000 vezes, não sei quantas vezes, mas Deus quer que isso seja repetido, a sua vida, o seu coração. Não importa os teus pecados, não importa quem você é, não importa quão longe você foi de Jesus, não importa por onde você andou, não importa quantas vezes você caiu, não importa se você caiu de novo no mesmo pecado. Não importa se você faz um plano com Deus e você diz, eu não quero cair. Mas se você tropeçar e cair, não deixe o diabo esfregar o dedo na tua cara e dizer assim, você caiu de novo, você não presta, você não merece, você vai continuar prostrado no chão. Diga não em nome de Jesus. Jesus morreu por mim para me perdoar de todos os meus pecados. E o justo, ele vai cair 7 vezes. E ele cai, ele se levanta, cai, levanta, cai, levanta. Porque ele não quer ficar prostrado no chão. Porque ele ama Jesus, ele crê em Jesus, ele crê na palavra de Jesus, ele crê que Jesus morreu para lhe salvar, para lhe purificar, para mudar a sua vida. Amém? Esse é Jesus, é o meu Jesus, é o seu Jesus, é o nosso Jesus. Ele é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, é aquele que sofreu e morreu para nos salvar dos nossos pecados. Eu fico pensando, algumas vezes as pessoas vêm diante de mim, lá no meu escritório pastoral, na igreja, e eu faço muitos aconselhamentos pastorais, muitos aconselhamentos. Eu tenho uma igreja de quase 5 mil membros. Você imagina, eu não consigo ir, as pessoas vêm mais ali, porque eu ganho mais tempo quando elas vêm ali, porque eu não tenho tanto deslocamento, e elas vêm ali, de hora em hora eu estou ali aconselhando. Em alguns dias da semana, domingo, eu estou fazendo visitações ali, a maior parte das vezes indo à casa das pessoas, e muitas pessoas que vêm ali, elas choram, é normal alguém entrar no escritório pastoral e chorar, uma vida arruinada, uma vida de pecado, uma vida muitas vezes destruída, alguém que perdeu a família, que perdeu o casamento, que jogou a vida no lixo, muitas vezes jogou a vida no lixo por escolhas erradas que fez, por caminhos errados que andou, e desesperado, e eu frequentemente, e não poucas vezes, olho nos olhos dessa pessoa chorando, e eu digo assim, Jesus lá na cruz do Calvário morreu para te salvar deste pecado. Ele sabia que você ia cair dessa forma. Ele viu você lá na cruz caindo. E foi por esse pecado, por esse erro, por essa miséria que você hoje está vivendo, que ele morreu, que foi para te libertar desse pecado, para te salvar dessa miséria de vida que você se enfiou. Amém? Esse é Jesus. Esse é Jesus. É o toque do Mestre que transforma a nossa vida. É o toque de Cristo que nós precisamos ouvir sua voz, sua palavra falando, eu quero, fica limpo. Pum! Nesse mesmo momento, fica ali. Voltou. Amém? Ó, pum, de novo, voltou, viu? É que a gente está em conformidade aqui. Eu combinei com eles direitinho. A hora que eu fizesse assim, fazer o som cair. Amém? Vocês estão entendendo? Ó, queridos,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba hoje o toque de Cristo Jesus e seja salvo para sempre. Uma vez mais, para todos sempre. Deixa Ele tocar na sua vida e transformar a sua vida. Lembre-se, não importa o que os outros pensem ou falem ao seu respeito. O que importa é o que você pensa e fala de Jesus. O que importa é o que Jesus pensa e fala de você. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas que se lasque o que os outros pensam. Amém? Que se lasque o que os outros... O que importa é o que você pensa. Jesus salvou aquele homem. Jesus curou ele. Ele quer curar hoje a sua vida. Conta essa história, eu li muitas vezes, muitos anos atrás, de um leilão que estava acontecendo numa cidade na Inglaterra. Um leilão. E lá eles estavam leiloando várias coisas. Leiloaram uma xícara, leiloaram um quadro, leiloaram vários artigos ali que eles estavam leiloando naquele leilão lá numa cidadezinha na Inglaterra. De repente, alguém trouxe ali um violino. Violino para ser leiloado. E o leiloeiro então tomou aquele violino, ele apresentou para a plateia, como você que está aqui hoje, apresentou aquele violino, mostrou o violino e disse assim: olha, o que eu tenho hoje em minhas mãos é um legítimo Stradivarius. Aí todo mundo, uau, um Stradivarius? Mas como você nos prova que este é um Stradivarius? Aí o leiloeiro olhou e disse assim: é bem verdade que os primeiros violinos de Stradivarius, você sabe que Antônio Stradivarius foi o maior confeccionista de violinos do mundo. Violinos da década de 1700, que hoje são os instrumentos mais caros de todo o mundo. Violinos ali, alguns violoncelos, violas mais caros do mundo, alguns leiloados por milhões de dólares. E aquele homem lá, naquele leilão, se eu tenho aqui um legítimo Stradivarius. Como você prova? Tem assinatura dele? Não, não tem assinatura de Stradivarius. Mas disse que os primeiros violinos que ele confeccionou, que são os melhores, não tem assinatura dele. E todo mundo ficou meio em dúvida assim, né? Será que é? Aí disse, bom, está aqui o violino. Está aqui o violino. Alguém dá algum lance? E alguém lá ofereceu, diz a história, 4 guinéus. É um valorzinho de nada ali. E aquele homem leiloeiro ficou assim, como eu tenho aqui vocês estão oferecendo nada? Espera um pouquinho. Chamem aí o garoto assim. O garoto veio, um jovem, tocava violino, pegou o violino, começou a tocar o violino, tocou uma melodia ali para todo mundo ouvir a melodia do violino. Todo mundo ouviu ali a melodia que saiu daquele instrumento. Só que depois que o garoto tocou, jovem, o leiloeiro de novo ofereceu, quem dá um próximo lance? E aí deram de novo um lancezinho de nada ali. E o leiloeiro não se conformou, disse assim, eu tenho aqui um instrumento muito valioso, é um legítimo Stradivarius. Quando de repente, e ninguém dava nada para aquele violino, de repente um homem lá no fundo do auditório, um senhor de idade, se levantou do fundo do auditório, começou a caminhar lentamente pelo corredor ali de onde estava sendo feito aquele leilão. Ele pediu licença ao leiloeiro, tomou o violino, colocou o violino assim perto dos seus ouvidos, como que estivesse contando um segredo, né? Por violino, começou a tocar nas cordas, afinou, tocou outra corda, afinou e outra, afinou, pegou o arco, tomou o violino e agora ele começou a tocar uma melodia. E tocou, majestosamente, esplendorosamente tocou aquele instrumento. Quando ele termina de tocar, todo o auditório se coloca em pé e começa a aplaudir aquele homem que tinha tocado aquele instrumento.
E os lances então começaram e e o violino foi vendido por uma grande soma de dinheiro. Ué, mas era o mesmo instrumento de antes. Não era o mesmo instrumento? Por que antes ninguém dava valor? E agora estavam dando valor àquele instrumento. Sabe o que fez a diferença? O que fez a diferença foi o toque do mestre. Aquele que tomou aquele violino para tocar não era ninguém menos do que Paganini, o maior violinista de toda a história. Quando o mestre tomou aquele instrumento, aparentemente sem valor, e tocou nele. Ah, queridos, se você hoje se entregar a Jesus, se você permitir hoje receber o toque do mestre na sua vida, muitos podem ter desvalorizado você, lançado você para o chão, dito que você não presta, que você não ia dar nada na vida. E talvez esteja falando aqui para alguém que esteja com a vida travada e não consegue andar, não consegue ir para frente, não consegue avançar, se sente frustrado, se sente ali miserável, que não consegue fazer as coisas, aquilo que você faz não dá certo, você começa e não termina. Em nome de Jesus, venha até Cristo hoje. Te entrega a Ele. Te lança aos pés de Jesus hoje e diga: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E deixa Ele te purificar. Deixa Ele te purificar completamente dos teus medos. Deixa Ele te purificar completamente de todos os teus pecados. Deixa Ele te purificar completamente de todas as tuas ansiedades, de todos os teus dissabores. Deixa Ele te purificar completamente de toda a mágoa que tem no teu coração, de todo o rancor, de todo o ódio que alguém lançou diante do seu coração. Talvez esteja falando para alguém nesse final de tarde de sábado que está com o coração mal, pesaroso, contrito, derrotado, está com depressão, vive em ansiedade, não sabe o que faz, como faz, o que vai fazer. Mas eu sei de um Deus, e esse Deus é o Deus da Bíblia, esse Deus é o Deus Cristo Jesus, esse é o Deus que tocou a vida daquele homem e transformou ele por completo. Esse Deus, Ele morreu para te salvar porque Ele te ama e logo Ele vai voltar, amém? Se você, quem quer que seja, que vier até Cristo Jesus, se lançar aos seus pés hoje e disser: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me purificar, saiba que Ele vai ficar profundamente compadecido e dizer: Filho, eu vou hoje te purificar dos teus medos, das tuas aflições, dos teus problemas, de tudo. Eu sou o teu Deus, amém? Eu sou o teu Deus. Você acredita nesse Deus, não? Você gostaria de vir até Jesus hoje e dizer assim: Senhor, está aqui a minha vida. Não importa como ela esteja. Eu sei que ela não está pior do que aquele homem. Se Jesus pode salvar e purificar ele, Ele pode purificar hoje você também. Salvar você também hoje, amém? Você vai ouvir uma música agora. Uma música que toca o seu coração, que vai tocar o seu coração. Eu quero fazer um apelo para você, e eu vou fazer apelos aqui. Se eu faço apelos é porque Jesus me mandou fazer apelos. Ele fez apelos. Se algum jovem aqui, algum adulto que nessa noite, não importa a sua idade, não importa o seu credo, sua crença, não importa o que os outros vão pensar de você, que se lasque. Eu quero convidar você para se levantar onde você está e vir aqui à frente. Não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de ir até a cruz e morrer nu naquela cruz para te salvar. Não tenha vergonha. Não importa o que os outros vão pensar porque você veio aqui na frente. Não importa, não importa. Mas eu quero convidar você a sair de onde você está. Sabe por quê? Porque isso tem um profundo significado para você, não é para mim. Quando eu me levanto de onde estou, quando eu venho até Cristo Jesus, um milagre acontece aqui dentro, no meu coração. Eu venho até Cristo e eu preciso fazer esse apelo para você sair de onde você está. Porque aquele homem saiu de onde ele estava, ele saiu do meio de um mundo condenado, com outros leprosos como ele saiu, ele foi até Jesus. Eu quero convidar você, saia, mesmo que seja um passo para dar para o corredor, se aqui na frente não caber mais ninguém, amém por isso, mas eu não sei, eu faço esse apelo para você em nome de Cristo Jesus. Quais são os medos, ansiedades, dissabores, tristezas que você tem passado na sua vida, que você precisa vir até Jesus hoje e dizer: Senhor, eu preciso do teu toque, do toque do Mestre. E quando Jesus tocar a sua vida, saiba
que pode parecer que você não tem valor, como aquele violino, mas nas mãos de Cristo, Ele vai fazer sair de você uma linda melodia. Pela tua vida, pelos teus gestos, pelas tuas decisões, pelos milagres que Ele começa a operar hoje na tua vida, e Ele vai fazer você florescer tão lindamente que as outras pessoas que estiverem ao seu redor vão dizer: ele recebeu o toque do Mestre, amém? Ela recebeu o toque de Jesus, foi transformado, amém? Ao ouvir essa música, se você quiser, se levante e venha em nome de Jesus. Venha à frente e diga: Senhor, aqui eu me prostro diante de Ti, para receber o Teu toque transformador. E ao final eu vou orar com você, confirmar essa sua entrega em nome de Jesus. Amém.